As noites sempre foram o meu território. Há algo na escuridão que acalma, mesmo sabendo que é justamente nela que os piores chamados costumam acontecer. Nessa madrugada, a chuva castigava as ruas e o vento fazia as árvores ao longo da estrada gemerem baixinho. Eu estava sozinho na ambulância, focado no som das gotas martelando o teto, deixando minha mente vagar um pouco. Talvez fosse só o cansaço, mas senti que o ar estava pesado naquela noite. 10 anos como paramédico deixam marcas. Nunca contei o número exato de vidas que consegui salvar, mas sei bem quantas vi partir. Na emergência, a linha entre vida e morte é tênue. Eu sabia que havia algo de sombrio no meu trabalho, algo que às vezes permanecia nas entrelinhas como uma sombra. E ao contrário do que muita gente imagina, o terror não vem só dos casos de violência. Às vezes, o terror é a ausência, a sensação de que algo inexplicável está presente e que meu dever me força a confrontá-lo. Mas naquela noite, confesso que estava especialmente apreensivo. Tinha um pressentimento de que algo não estava certo. Estava absorto nesses pensamentos quando o rádio interrompeu a quietude com um estalo seco, e a voz da central soou trêmula e com interferência. O pedido de socorro vinha de um lugar que eu não visitava havia anos. Uma casa no bairro antigo da cidade, esquecida na memória de poucos, mas conhecida por suas histórias. A central não deu muitos detalhes, apenas que o paciente estava inconsciente, possivelmente devido a um ataque cardíaco. As informações vieram fragmentadas, entrecortadas por estática, mas algo na voz da atendente soava estranho, quase hesitante. Suspirei, tentando afastar o desconforto crescente, e liguei o GPS. O endereço piscou na tela, me guiando para um canto da cidade que evitava sempre que podia. Durante o trajeto, a chuva intensificou-se, tornando as ruas pouco mais do que sombras borradas nas janelas. Enquanto dirigia, meu rádio começou a emitir ruídos. Não interferência comum, mas um tipo de chiado que lembrava sussurros, quase como vozes baixas tentando se fazer ouvir. Ajustei o volume, mas os sons persistiam, intensificando a sensação de inquietação que já parecia enraizada em mim. Olhei novamente para o GPS. A casa ficava numa área que eu lembrava vagamente por histórias que colegas contavam. Casos misteriosos, sensações de presenças invisíveis e eventos que ninguém conseguia explicar. Eu nunca dei muita importância a esses relatos. O cansaço acumulado pode facilmente virar alucinação. Ainda assim, à medida que a distância entre mim e o local diminuía, não pude evitar que uma pressão incômoda se alojasse em meu peito. Faltando pouco mais de 1 quilômetro, o GPS começou a perder o sinal, piscando aleatoriamente enquanto o trajeto desaparecia e voltava na tela. Foi aí que percebi que estava praticamente sozinho, cercado apenas pela escuridão da noite e pelo ruído da chuva. A cidade parecia distante, como se o mundo estivesse adormecido e eu fosse o único em vigília, preso a uma missão de que ninguém mais tomaria parte. Quando enfim virei a esquina e avistei a casa, soube imediatamente que aquela não seria uma ocorrência comum. A casa era uma sombra massiva contra o céu escuro, suas janelas quebradas refletindo vagamente os lampejos dos relâmpagos que cruzavam o horizonte. As paredes estavam cobertas por eras e musgo, como se o tempo tivesse abandonado o lugar, deixando-o apodrecer lentamente, escondido na memória dos que ainda sabiam de sua existência. Estacionei a ambulância e desci, sentindo o vento frio me envolver. Havia uma luz fraca, tremulante, no andar de baixo, como uma vela que alguém acendeu e esqueceu. Estranho. Ninguém deveria estar ali. Meu coração acelerou, mas avancei. A porta da frente estava entreaberta, oscilando ligeiramente com o vento, rangendo de maneira insistente. Hesitei, lançando um último olhar para a segurança da ambulância. Sentia-me vulnerável, mas minha missão era clara. Dentro da casa o ar era denso, frio. Meus passos ecoavam sobre o assoalho de madeira que rangia sob meu peso. Eu quase podia jurar que a casa respirava, pulsando em seu próprio ritmo silencioso. Comecei a varrer o ambiente com a lanterna, e então o encontrei. Ele estava deitado no chão da sala, o corpo estendido em uma pose que parecia quase teatral, como se tivesse sido deixado ali de propósito. A pele estava pálida, fria ao toque. E o rosto, meu Deus, o rosto, tinha uma expressão congelada de absoluto terror, como se tivesse visto algo que não conseguia esquecer, mesmo em seus últimos momentos de vida. Nunca tinha visto uma expressão assim em ninguém. Ajoelhei-me ao lado dele e chequei seus sinais vitais. O pulso era fraco, quase inexistente, mas ele ainda estava vivo, embora mal. Quando toquei seu braço, um calafrio percorreu meu corpo, como se tivesse sido sugado para fora do tempo, preso ali com ele, na presença de algo invisível. Respirei fundo, focando no protocolo,
tentando ignorar a inquietação crescente. Iniciei as manobras de reanimação, comprimindo seu peito e verificando o pulso que parecia cada vez mais fraco. Quando chamei pelo nome, algo que normalmente ajuda a trazer o paciente de volta, seus olhos se abriram de repente. Estavam vidrados, perdidos em um ponto distante, sem me ver realmente. Ele começou a murmurar, e precisei me aproximar para entender o que dizia. As palavras saíam em sussurros, hesitantes, como se tivesse medo de que algo ouvisse. Luz, escuridão, eles estão aqui. Senti um arrepio correr pela minha espinha. Era como se ele não estivesse totalmente ali, preso entre o que quer que tivesse visto e o mundo que ainda tentava o puxar de volta. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo bem, que ele estava seguro, mas ele não parecia me ouvir. Sua respiração tornou-se mais agitada e ele começou a tremer, a boca formando palavras que não consegui decifrar. Era como se estivesse relatando uma experiência terrível que eu não podia ver. Ele então parou de repente e seu olhar se fixou em um ponto no teto, como se algo estivesse lá, esperando. Meu coração batia rápido. Eu não podia ver o que ele via, mas o medo em seus olhos era visceral, e algo no ambiente parecia pesado, opressivo. Ele começou a suar, os lábios tremendo enquanto balbuciava algo inaudível, como se resistisse a uma presença que tentava puxá-lo de volta para aquele lugar desconhecido. Lutei contra a sensação crescente de pavor. Era meu trabalho mantê-lo vivo, e precisei de toda a minha concentração para não ceder ao medo, que agora também me rondava. Eu continuei tentando estabilizá-lo, mas o ambiente ao meu redor parecia vivo, pulsando com uma energia que eu não sabia explicar. A temperatura caiu subitamente, e o ar tornou-se mais pesado, como se cada respiração exigisse um esforço maior. Enquanto isso, o homem no chão se debatia levemente, murmurando algo que soava cada vez mais claro. Eles estão aqui, não me deixem ir. Foi então que ouvi passos, lentos, arrastados, ecoando pelo corredor à minha esquerda. Congelei por um momento, os olhos fixos na direção do som. Lá estava eu sozinho com um homem inconsciente em uma casa que parecia estar nos observando, e agora esses passos. Eles não eram normais. Não era o barulho de madeira velha rangendo. Era algo deliberado, como se alguém estivesse vindo em nossa direção. Olá! Minha voz saiu hesitante, quebrando o silêncio opressor. Nenhuma resposta. Voltei meu foco para o paciente, mas algo em mim estava gritando para que eu olhasse novamente. Quando levantei a cabeça, vi uma sombra se movendo no canto do cômodo. Parecia maior do que deveria ser, distorcida, como se as luzes piscantes da casa brincassem com ela. Mas não era luz. Ela se mexia, independentemente, como algo vivo. Você está vendo? Comecei a perguntar, mas ele me interrompeu, agarrando meu braço com uma força que eu nunca imaginaria para alguém em seu estado. Seus olhos se encontraram com os meus, e o que vi lá não era só medo, era desespero. Ele murmurou, não deixe que eles me levem. Antes que eu pudesse responder, um som ecoou pela sala, algo entre um lamento e um grito distante. A sombra começou a se aproximar lentamente, ganhando forma, como se estivesse sendo puxada por um imã invisível em direção a nós. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas estavam pesadas, paralisadas. O homem começou a tremer violentamente, seus olhos ainda fixos no ponto escuro atrás de mim. Eles estão aqui. Ele repetiu antes de seu corpo cair mole, os movimentos cessando completamente. Eu o sacudi, tentando trazer sua consciência de volta, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Um arrepio percorreu meu corpo, como se o próprio ar ao meu redor estivesse sendo drenado. Não era só ele quem estava em perigo, era eu também. Segurei o pulso dele com força, na esperança de sentir algum resquício de vida. Nada. A pele estava fria, quase gelada, e sua expressão permaneceu congelada naquele terror inconfundível. Mesmo na morte, ele parecia estar olhando para algo além, fixo em um vazio que eu não podia ver. Meus olhos se voltaram, hesitantes, para o canto da sala. A sombra ainda estava lá. Não era uma ilusão. Não era um jogo de luzes. Ela se movia de forma lenta, fluida, quase como fumaça, mas tinha uma presença física que era inegável. A luz da lanterna tremulou e naquele instante tive certeza. A sombra estava olhando para mim. Engoli em seco, sentindo meu coração disparar. Havia um zumbido baixo ao redor, um som que eu não conseguia identificar, mas que parecia aumentar, como um coral de sussurros vindo de todos os lados. Não havia lógica naquilo, mas a realidade parecia desmoronar. Tudo ao meu redor parecia mais escuro, mais opressor, como se a sala estivesse encolhendo lentamente, me prendendo com aquela presença. Eu tentei racionalizar.
Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o ambiente claustrofóbico. Mas então ouvi meu nome. Foi sussurrado, mas claro o suficiente para que eu soubesse que não estava sozinho. Olhei ao redor, procurando a origem do som, mas só encontrei silêncio e a figura escura no canto. Meus músculos estavam tensos, e meu instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto. Eu precisava sair dali. Tirei minha mão do pulso do homem, sentindo um último calafrio percorrer meu braço, como se algo invisível tivesse me tocado. A sombra parecia estar se desfazendo, mas não de um jeito tranquilizador. Enquanto ela se dissipava, ouvi aquele som estranho novamente. Um lamento profundo, quase humano, mas carregado de algo que eu nunca tinha escutado antes. Era como se ela estivesse se alimentando, satisfeita, enquanto sumia na escuridão. Meu corpo se moveu por conta própria. Levantei-me rapidamente, peguei minha bolsa de equipamento e recuei em direção à porta. Cada passo parecia mais difícil do que o último, como se o ar ao meu redor estivesse mais pesado a cada segundo. Mas eu consegui. Quando alcancei a entrada, virei-me uma última vez, o olhar caindo sobre o corpo do homem. Ele parecia estar sorrindo. Saí correndo. Eu mal conseguia respirar enquanto corria pela chuva até a ambulância. Minhas botas escorregavam na lama, mas eu me forcei a não parar, meu coração martelando tão alto que parecia ecoar na noite. Quando finalmente alcancei a porta do veículo, minhas mãos tremiam tanto que demorei a encontrar a chave no bolso. Assim que entrei e bati a porta, travei-a imediatamente, como se aquela coisa pudesse me seguir. Por um momento, fiquei sentado no banco, tentando recuperar o fôlego, mas o silêncio dentro da ambulância era tão pesado quanto o da casa. Olhei pelo retrovisor para a escuridão lá fora, esperando ver algo se movendo, mas não havia nada além da chuva torrencial batendo contra o vidro. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não desaparecia. A visão do sorriso congelado no rosto do homem estava cravada na minha mente. Era impossível esquecer. Aquele sorriso não era de alívio ou de paz. Era algo diferente, como se ele soubesse que mesmo morto, aquilo ainda o prendia. Ou talvez tivesse escapado de algo pior e deixado sua escuridão para trás. Liguei o motor e comecei a dirigir de volta para a base, mas cada quilômetro parecia um desafio. As ruas desertas, iluminadas apenas pelos faróis, tornavam tudo ainda mais opressor. O rádio da ambulância crepitava de vez em quando, um som fraco, cheio de estática, que me fazia pular no banco a cada novo estalo. Por um instante, tive certeza de que ouvi novamente meu nome, como um eco distante entre os ruídos. Apertei as mãos no volante, tentando me concentrar na estrada. Quanto mais me afastava da casa, mais forte se tornava o peso no meu peito, como se algo tivesse ficado para trás, mas deixado uma parte comigo. Fechei os olhos por um segundo no semáforo, tentando me acalmar, mas o rosto do homem voltou à minha mente. Junto com suas últimas palavras, não deixe que eles me levem. As luzes mudaram e continuei. Quando finalmente estacionei na base, a sensação de segurança não veio. Passei as horas restantes do turno sozinho na ambulância, incapaz de entrar no prédio e encarar os colegas. O silêncio me engolia, e o medo parecia irradiar de dentro de mim. Mesmo ali, longe da casa, eu sentia que algo me acompanhava. Quando o sol finalmente começou a nascer, me dei conta de que aquele turno terminara, mas o verdadeiro peso daquela noite ficaria comigo para sempre. Os dias seguintes foram uma luta constante para retomar a normalidade. Cada turno parecia mais longo, mais pesado. Sempre fui um profissional confiante, mas agora evitava olhar para os cantos das salas, para espelhos ou mesmo para o rosto das pessoas em situações críticas. Era como se aquele homem, com seus olhos fixos no vazio e sorriso grotesco, tivesse deixado uma marca permanente. Tentei racionalizar o ocorrido. Talvez o cansaço extremo, a pressão do trabalho, ou até mesmo o ambiente daquela casa tenham me afetado de maneiras que eu ainda não compreendia. Mas à noite, quando me deitava, sentia que havia mais. Naqueles momentos de silêncio absoluto, um arrepio subia pela minha espinha, e meu quarto parecia menor, mais escuro. Eu comecei a evitar atender chamados em áreas isoladas. Sempre arranjava uma desculpa para delegar esses casos aos outros. Até o rádio da ambulância, um som que antes me tranquilizava, agora me causava calafrios. Toda vez que uma interferência ou ruído estranho surgia, eu congelava, esperando ouvir novamente meu nome sussurrado na estática. Certa noite, enquanto esperava sozinho no estacionamento do hospital, um colega se aproximou casualmente. "Você ouviu falar daquele chamado na Casa Velha?" Ele perguntou, acendendo um cigarro. Meu corpo ficou rígido, mas tentei parecer indiferente. "Que casa?" Minha voz saiu seca, quase inaudível.
Aquela do bairro esquecido, onde ninguém quer ir. Tiveram outro chamado lá ontem. Acontece direto. Sempre a mesma coisa. Gente que parece que viu algo que não devia. Senti minha boca secar. Não consegui responder. Ele continuou, sem perceber meu desconforto. Sabe o mais estranho? Nunca encontramos quem fez a ligação. É como se alguém chamasse e desaparecesse. Eu forcei um sorriso curto, algo para encerrar a conversa, e me afastei, dizendo que precisava checar a ambulância. Naquele momento, soube que não estava sozinho naquela experiência. Outros já haviam estado na casa e outros ainda iriam, mas ninguém falava abertamente sobre isso. Como se as sombras daquela noite nos observassem ainda. Enquanto entrava na ambulância, a sensação de que algo me seguia voltou com força total. Talvez eu tenha deixado parte de mim naquela casa, mas algo da casa também veio comigo. Quando liguei o motor, o rádio emitiu um leve estalo de estática, e por um segundo pensei ouvir um sussurro familiar. Olhei para o retrovisor, mas só vi a mim mesmo. Pelo menos era o que eu queria acreditar.